Oi pessoal, meu nome é Fernando Magno, sou fundador e CEO hoje da Easy Communication Technology. A empresa é baseada em 6 serviços: design, desenvolvimento de site, desenvolvimento de software, desenvolvimento de vídeo, automação, desenvolvimento mobile. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre a minha experiência com relação a ser empresário, né? Então compartilhar um pouco da experiência que eu tenho. Eu tenho empresa há 7 anos e vou contar um pouco da minha história também pessoal para fazer sentido do que eu estou fazendo na empresa e vou procurar focar só no que for realmente relevante para outras pessoas, né? O que for específico da área eu acho que não tem necessidade de compartilhar. Comecei a empresa do nada mesmo, né? Eu não tenho, assim, patrocínio. Na verdade eu sempre brincava que eu era o contrário, né? Que a minha mãe era filha patrocinada. E então eu comecei com 16 anos com comércio exterior. Daí eu ajudei no desenvolvimento da análise do software. Então quando foi para escolher a profissão, eu escolhi pela área de TI. Gosto de todas as áreas, eu gosto mesmo de estudar, e TI foi porque era mais próximo para mim, mais fácil, porque tinha o Desk, sou de Joinville, Santa Catarina, e então fui para a área de TI. Daí depois que eu fui da empresa de comércio exterior, eu fui para uma empresa de marketing. Nessa empresa de marketing eu comecei então a fazer programação e trabalhar com internet. Depois disso entrei na faculdade, fiquei uns 2 anos quase que nem trabalhando, só fazendo bico, só, né, fazendo freelancer, mas quase nada de grana. E depois disso eu tive a oportunidade de trabalhar com um cara super bacana, que é o Wallace. Ele trabalhou na Microsoft e ele me deu uma boa orientação com relação ao C#. E daí eu consegui crescer rápido, profissionalmente, tecnicamente falando. Daí logo depois apareceu uma oportunidade de eu trabalhar em Barueri. Fiquei menos de 1 ano lá trabalhando. E lá eu enxerguei que, pelo nível técnico que a gente tinha, então já tinha alguns amigos ali que estavam comigo na Odesk, que valia a pena arriscar abrir uma empresa, né? Eu via a qualidade de serviço que a gente tinha ali entre os meus amigos, né? E tive aquela vontade de trazer o conhecimento que tem na faculdade, que a maioria das vezes é desperdiçado até hoje. Eu não consegui aplicar 100%. E aí vem uma lição, depois com relação à empresa, que o business plan, nem tudo que a gente acha que, né, nem tudo que a gente planeja é o que acontece. Isso eu acho que todo mundo já sabe. E daí eu voltei, foi bem no ano da crise, foi em 2008. Voltei para abrir a empresa. Então eu mesmo sem capital, voltei bem no mês que eu decidi sair, estourou a crise financeira aqui nos Estados Unidos. Hoje eu moro na Flórida. E daí, mas mesmo assim, a gente abriu empresa, a gente já procurou abrir uma empresa, eu e meus amigos, a gente relacionou todas as qualidades que a gente gostaria de ter na empresa. E com o objetivo da gente migrar esse conhecimento da faculdade para o mercado, para trazer para as empresas, como inteligência artificial, sistemas distribuídos, processamento de imagem, a gente deu o nome de Easy. No começo era só EZ, era uma expressão americana, mas depois que eu fui numa escola de inglês, a dona da escola não conseguiu entender a expressão. A gente foi obrigado a trocar para Easy da forma tradicional como se escreve. E
com essa ideia de comunicação, porque eu já trabalhava na área de marketing e tecnologia, que era o foco que a gente tem na área de ciência da computação, que foi a faculdade que eu entrei na UDESC. Daí, assim começou, trabalhando em casa. A gente aplicou para trabalhar para ser incubado na Softville, fomos aprovados, com essa ideia, com esse business plan de transferir conhecimento da universidade para dentro das empresas. Depois, na prática, isso não se consolidou. A gente viu que é muito complicado as empresas procurarem esse tipo de coisa fora, né? A única tipo de consultoria que a gente acabava dando ou treinamento era com relação à linguagem de programação, que é bem o básico, longe de ser um conhecimento de, por exemplo, inteligência artificial. Vou dar um outro exemplo. O meu TCC foi em gerenciamento de semáforo com inteligência artificial. Eu tentei por várias vezes tentar fazer alguma parceria com empresas, fazer isso na prática em prefeitura da cidade, de Joinville, mas sem sucesso nenhum. Ou falta de infraestrutura, falta de investimento, enfim. Passado isso, foi o maior desafio? Gestão de pessoas. Porque eu tinha um problema, por exemplo, a gente trabalhar com muito serviço hoje, eu orçava um tempo e o tempo que o pessoal programava era diferente do meu. Então, isso foi um problema grande. E outro, até hoje eu acho que eu tenho um pouco de problema com relação a isso, de cobrar pouco. Sabe aquela síndrome de patinho feio? Eu acho que eu tenho um pouco disso e é complicado, porque a empresa, sem ter lucro, não tem como você reinvestir. Não tem como tu dar uma qualidade, um salário melhor para o teu funcionário. Tu não consegue, tu não consegue manter um funcionário bom dentro da tua empresa. Eu tinha aquela mentalidade de tipo, vou fazer um preço baixo e vou conseguir vários clientes, né? Hoje a Easy não me rende milhões, não é uma coisa que vai me deixar rico, pelo menos hoje não me deixa rico, mas eu fico muito já satisfeito e orgulhoso, porque o maior benefício que eu tenho hoje a gente tem 12 funcionários, são as pessoas que eu posso ajudar. Isso é algo que é aquela questão, né? O que você mensura como sucesso? Eu não mensuro só a questão da grana. A forma, por exemplo, com que eu posso ajudar as pessoas. A gente tem vários vídeos tutoriais onde que a gente capacita o pessoal. A gente está começando uma capacitação agora de cerca de 30 pessoas. Independente delas estarem trabalhando com a gente ou não, a gente tem os vídeos, a gente passa para eles. Essa é uma área também interessante. A área de ciência da computação hoje não exige mais essa questão da faculdade, né? Então tu consegue pegar, por exemplo, pessoas que nunca fizeram faculdade nem nada na área, ou enfim, nunca fizeram faculdade e trabalham, ganham bem, enfim. Outra dica com relação a... Só para fechar ali, né? E daí a gente foi amadurecendo. Hoje a gente tem uma empresa já sólida, já dá um bom suporte para o nosso cliente. A gente tem um índice de retenção dos clientes altíssimo. Hoje melhorou bastante a nossa situação porque eu vim aqui para os Estados Unidos. O mercado aqui é muito melhor que o brasileiro. E algumas dicas que eu vou dar no geral a administração de pessoas, cara, é fundamental. Tipo, saber lidar com pessoas é essencial para você ter uma boa empresa. Eu trabalhei, por exemplo, recentemente com um cara que tem uma empresa. O cara, tecnicamente falando, é ótimo, só que não sabe gerenciar ninguém, vive aos berros, não sabe lidar com gente. O fato é que ninguém mais, em menos de um ano, ninguém mais trabalha com ele. Não sei se ele ainda tem empresa, se está trabalhando sozinho, enfim. Mas isso é um ponto importante a ser levantado. Como que você lida com as pessoas. E você tem que entender, esse foi o maior desafio, acho, pra mim. Saber lidar com a ambição de cada um. Por exemplo, no começo, quando eu tinha empresa, eu tava numa gana danada de querer fazer crescer, estudar e tal.
mas nem todo mundo está na mesma situação. Por exemplo, eu venho numa situação bem econômica, mais pobre, e fui crescendo pela ambição e tal, e estudando, né? A missão foi o combustível da vontade de estudar. Então, mas nem todo mundo tem essa pira. Tem pessoas que já nascem com uma situação financeira boa, tem pessoas que não tem muito o que se preocupar, então não tem por que correr atrás. Tem outras que nascem com uma situação boa, mas não se acomodam, correm atrás. Então cada situação é diferente de acordo com a pessoa, e tu tem que saber lidar com isso, porque senão, se tu cria uma expectativa muito grande, você começa a ficar intolerante com as outras pessoas. E quando você começa a ficar intolerante, você começa a berrar ou ficar exaltado por nada, e isso é um problema, porque ninguém vai querer ficar contigo, tá? Dicas: leiam livros, leiam caras que fizeram sucesso, nem que seja para ver como não fazer. Por exemplo, eu li a história do Steve Jobs. Cara, é um cara que eu nunca vou seguir. Tem coisas que tem que ser seguidas, por exemplo, a questão da user experience é fantástica, mas a forma de liderança dele é horrível. Eu prefiro ficar do jeito que eu tô do que ser milionário e do jeito que ele cresceu. Mas tem outros, por exemplo, Mavericks Action, como que é, Inovadores em Ação. É um livro que foi muito bacana, eu li no começo, eu li outros livros sobre inovação. E aí outro ponto, é muito legal, isso é bom para aplicar, mas você tem que saber qual é o momento que você tem da tua empresa, da tua vida, enfim. Porque, por exemplo, eu quis inovar tanto na empresa e fiquei estudando e tal, fazendo pesquisa em nova tecnologia. Até hoje, com 7 anos de empresa, já tendo clientes grandes, a gente não consegue aplicar a tecnologia que eu estava estudando lá no começo. Então, a realidade é que o que vende mesmo é o feijão com arroz. É importante tu ter um conhecimento mais elaborado, mas não fique contando que isso é que vai trazer dinheiro para dentro da empresa. É entrega, é o feijão com arroz, é algo que seja retorne para teu cliente, né? Inovação por inovação, se não tiver um resultado prático, tipo quanto que está dando de retorno para o teu cliente, não vai rolar. E tem, por exemplo, algumas inovações que são muito caras. Por exemplo, eu tive várias vezes esse problema. Eu tentava fazer algum projeto que eu achava muito legal e tal. Tecnicamente falando, eu tenho capacidade de implementar, só que demora muito tempo. É complicado você fazer sozinho, porque, por exemplo, eu investi em uma tecnologia chamada Silverlight. Quando a gente terminou, que a gente estava bem maduro, agora a avenida da tecnologia foi morta. Porque eu fiz o projeto todo sozinho, não tinha dinheiro para colocar mais gente para trabalhar comigo. Deu uma experiência gigante, muito legal. Mas e aí? A questão financeira, como é que fica? Né? A esposa começa a cobrar porque quer casar, as pessoas te cobram, os familiares te cobram porque tu está trabalhando demais. Eu digo porque eu me informei trabalhando aí durante 4 anos direto sem sair para fazer nada. Isso, e a faculdade, né? Faculdade minha faculdade eu terminei ano passado, fiz 10 anos de faculdade. Claro que não foi consecutivo, né? Eu pausava porque nunca era prioridade para mim. Eu sempre priorizei a empresa e a faculdade acabou fazendo porque eu já tinha começado, porque tinha que terminar, enfim. Então, mas assim, fica a dica. Olhe como as pessoas de sucesso fizeram para crescer. Como é que as pessoas chegaram lá. Se você quer saber, por exemplo, assim, como um cara expandiu, sei lá, para milhões de pessoas, por exemplo, varejo, tu é da área de varejo, procura um cara da área que manja do negócio. Porque a questão da experiência manda muito. A gente acha que a teoria, que isso é besteira, que não sei o que, quando, né, eu digo quando eu era mais novo e um pouco imaturo, digamos assim, achando que lendo os livros, o pior é outra coisa.
A gente lê os livros, por exemplo, eu li o Maverick Take Action e fiquei pilhado. Eu pensei assim, vou revolucionar o mundo. Só que os caras estão aqui no Silicon Valley, né? Estão aqui no Vale do Silício, na Califórnia. É outra realidade, cara. Eu acho que ontem eu tava vendo o tamanho da economia americana com relação à economia brasileira. A economia americana, se eu não estou enganado, são 9 vezes maior do que a brasileira. Vocês não têm ideia do que isso significa no dia a dia do empresário, do cara que está vendendo. Então, não tenta copiar tudo ao pé da letra. Procura identificar a tua realidade. Coisas que eu acho importante, por exemplo, que eu enxergo já com relação à empresa, que eu estou colocando em prática. Participação pelos funcionários. Hoje todos os meus funcionários trabalham home office já há uns 2 ou 3 anos. Todos eles trabalham por produção. Tá funcionando muito bem com a gente. E eu acho que é isso. Tem que saber valorizar os funcionários. A empresa, para mim, não é minha. A empresa é um rótulo de pessoas que eu sempre digo para os funcionários. A nossa empresa tem que ser um rótulo de pessoas inteligentes, engajadas, que queiram prestar um bom trabalho. Eu acho que essa tem que ser a ideia em qualquer organização. Tu pode ter ali o melhor escritório aqui em Miami. Se tu contratar um monte de cara que não está engajado, você pode construir uma cidade igual Brasília. Se coloca um monte de cara que não sabe o que está fazendo ali dentro ou só quer tirar proveito próprio, dá no que dá. Só mais uma dica aí que eu gostaria de acrescentar. Procurem fazer algo simples e algo escalável, tá? Sempre tem que pensar em alguma coisa que dê escala, que muita gente possa usar, né? Então, e que seja simples, distribuir, fácil de fazer. Eu sempre achava que coisas simples não trariam retorno por causa da concorrência. Se tu for olhar, por exemplo, para a estratégia do Oceano Azul e tal, isso se torna verdade. Mas não é tão assim. Eu acho que se tu pegar e der um pequeno toque de inovação em coisas que são feijão com arroz, digamos assim, coisas do dia a dia, você já tem um bom retorno. Mas eu acho que é mais fácil, eu não tenho certeza, mas eu acho que é mais fácil do que você tentar fazer uma grande inovação. Espero que eu não tenha tomado o tempo de vocês, que alguma coisa tenha sido acrescentada. E fica o meu contato. Quem quiser conversar comigo aí, eu sou bem fácil de ser encontrado. Prazer tá fazendo esse vídeo aqui pra vocês. E é isso aí. Valeu, pessoal.